Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Às vezes a gente tem uns dias que a gente tem o dia livre ali, disponível para se dedicar somente às leituras. A gente tá procurando leituras mais dinâmicas, por qualquer motivo que seja. E às vezes a gente quer encontrar aquele livro que dá pra gente ler em um dia. E o vídeo de hoje, então, é uma lista com indicações de 10 livros que você pode ler em um dia. Reforçando aqui, gente, não significa que você tem que ler esses livros em um dia, e se você não lê um desses livros em um dia, se você levou mais tempo que isso, você falhou. Não é isso, tá? Se qualquer livro dessa lista você levar uma semana, um mês, um ano pra ler, não importa. O importante é você respeitar o seu ritmo de leitura. A ideia também não é fazer nenhum tipo de leitura dinâmica ou ler naquela pressa, naquela ansiedade sem aproveitar a leitura. Eu tô realmente focando nos casos em que às vezes a gente procura um livro que a gente consegue se dedicar para fazer uma leitura de um dia, e são livros em que isso é possível, mas não é a norma, tá bom? Respeitem sempre o tempo de vocês para ler qualquer livro. E a minha primeira indicação, então, vai para uma graphic novel, que é o Boa Sorte, da Helena Cunha. É uma graphic novel que ela tá inclusive disponível no Kindle Unlimited. Foi lá que eu fiz a leitura. E, gente, que livro sensível. Eu amei. Ele vai contar a história da Julieta, que ela tá enfrentando o luto pela morte da irmã dela. Ela e a mãe se mudam para a casa da avó dela após então esse acontecimento, e a gente vai acompanhar um ano da vida da Julieta, em que, além do luto, ela também tá lidando com as questões referentes à própria sexualidade dela, a ela ser a nova estudante num lugar novo em que ninguém conhece ela. E ele traz tantas das nuances, né, de toda a dificuldade que ela carrega, das coisas que ela não compreende, em ver o estado que a própria mãe dela fica. As ilustrações são lindas, e sendo então, né, essa narrativa gráfica, ele acaba tendo uma agilidade maior de leitura. Eu fiz até um post no Instagram falando que esse ano eu quero buscar ler mais graphic novels, histórias em quadrinhos, que eu tenho várias aqui, eu acabo lendo pouco. E esse já foi um ótimo começo, então. Para uma narrativa mais diferente também, eu selecionei o Daqui Pra Baixo, do Jason Reynolds, que ele é um romance em versos, tá? Então, por ele ter esse formato de poesia, de verso, é um livro que você pode ler mais rápido. Eu li esse livro em menos de uma hora. Eu sentei pra dar uma folheada, assim, só pra começar, e quando eu vi eu já tinha terminado. Não significa que ele seja um livro de fácil digestão. Ele é um livro que ele dá muitos tapas na nossa cara, ele é um livro forte, é um livro que a gente precisa absorver. Só que eu tenho um ritmo de leitura mais ágil também, então ainda assim eu consigo ler rápido e ter essa absorção de conteúdo. Esse formato narrativo dele possibilita uma leitura mais ágil. E ele traz então, né, um jovem de 15 anos que ele mora numa periferia, o irmão dele morreu, foi assassinado lá, e ele tá disposto a vingar a morte do irmão. E ele mora num prédio, e todo o livro vai se passar durante os 2 minutos que ele leva fazendo a viagem de elevador, para ir do andar dele até o térreo em que ele tá disposto a sair para vingar a morte do irmão. E aí existem várias considerações, várias reflexões que são feitas nesse meio tempo, e o livro é incrível. Ele vai falar de raça, ele vai falar de questões sociais, e a potência narrativa é muito forte. Eu gostei demais da tradução também que foi feita, porque ele consegue, né, trazer todo esse impacto, trazer jogos de palavras, coisas que são muito difíceis de ser traduzidas. É um livro incrível que eu vivo recomendando pra vocês. Passando para uma leitura mais leve, entrando em livros mais jovens também, A Gente Dá Certo, do Pedro Poeira, foi um dos últimos que eu li, assim, de ler em um dia. Na verdade, nem chegou a ser um dia, eu li basicamente uma noite. Comecei a ler final da tarde, antes de dormir eu já tinha terminado. Então ele é um livro mais rápido, é um livro mais curto, ele tem mais ou menos umas 200 páginas. E a própria narrativa do Pedro Poeira é uma narrativa também mais ágil, né, que permite essa fluidez. A gente tem como protagonista o Caetano, que descobre que a família tá querendo enviar a avó, então, para um asilo, e ele não quer que isso aconteça. Na mesma noite ele descobre cartas que a avó trocava quando mais jovem, e que ela tinha, portanto,
quanto um grande amor de verão. Então ele se une com o Júlio, que é o melhor amigo dele, pra fazer uma road trip e tentar ir atrás desse amor antigo da avó, pra fazer com que ela tenha uma companhia e a família não a envie pra um asilo. É um livro que se passa num período aí de cerca de 48 horas, né? Então isso também dá uma dinâmica nos eventos, porque tudo se passa num intervalo de tempo mais rápido, mas que o Pedro trabalha muito bem. Ele trabalha as relações muito bem, seja do Caetano com a própria família, com a avó, a relação que ele tem com o Júlio, o fato então de existir aquela faísca entre os dois e aqueles medos, né, pelo fato de eles serem melhores amigos. É um livro que vai falar sobre mudanças, sobre a gente ter que lidar com as mudanças que a vida impõe, a gente estar aberto às coisas boas que podem nos acontecer, sobre como o amor é sempre possível em qualquer fase, em qualquer etapa da nossa vida. Não existe um momento em que a gente pode ver o amor e depois isso não existe mais. E ainda assim ele tem também uma narrativa muito divertida, cheia de referências da cultura pop, referências também nacionais de quem vive em São Paulo. Tudo isso eu acho que também aproxima muito a gente da leitura. Um jovem adulto que eu também fiquei apaixonada, 10 Dates Surpresas, da Ashley Elston, já venho falando dele tem um tempo. Foi também um livro assim que eu devorei, porque a história é deliciosa e ele também não é um livro assim tão longo. A gente tem uma protagonista que terminou um relacionamento ali à véspera de Natal, vai passar o Natal com a família, ela tem aquela família bem grande que todo mundo palpita na vida de todo mundo, e a família dela resolve que eles vão fazer ela passar por 10 encontros surpresas, em que cada membro da família vai decidir onde ela vai sair, com quem ela vai sair, uma pessoa por dia, para que ela possa, né, se distrair desse término de namoro. E é um livro muito gostoso, é um livro muito divertido. Ele traz esse ambiente envolvente também por causa dessa relação familiar. É livro para dar quentinho no peito e que também virou assim meu queridinho por ter me proporcionado uma leitura tão gostosa. Outro livro que eu sou apaixonada, que eu li quando ele foi publicado de maneira independente como novela, e aí agora, né, para ser editado, sendo publicado por uma grande editora, ele teve também, né, alguns acréscimos aí. É o Reticências, da Solange Quioro, que ainda assim também é um livro bem curto e que também ele tem várias passagens que são por trocas de mensagens, conversas em redes sociais, então isso deixa a leitura ainda mais dinâmica. E a gente tem um romance se desenvolvendo aqui entre dois personagens que eles não se conhecem pessoalmente, eles apenas, né, se conhecem virtualmente, tem essa relação virtual. Só que eles passam a trabalhar juntos sem saber que eles são a pessoa com quem eles conversam na internet, porque eles usam pseudônimos na internet, né? Os dois personagens são negros, os dois personagens são gordos. O livro também entra na questão, né, da discussão de temáticas raciais, de gordofobia. É um livro que a Solange se inspirou pensando no Mensagem pra Você, né? Filme super famoso. E que o que trouxe o incômodo pra ela foi porque no filme tem uma passagem que eles falam, né? Ah, mas você tá conversando com uma pessoa por mensagem que você nem sabe quem é, e se a pessoa for gorda? Que ela ficou tipo, como assim, gente? Que absurdo. E aí foi esse o start que ela teve pra desenvolver a história. A leitura é deliciosa, eu adorei o humor da Solange, eu amei como ela desenvolveu as personagens. É também livro pra deixar coração quentinho, e que é aqueles livros que a gente não consegue não devorar de tão gostoso que ele é. Mais um livro que eu também devorei, eu praticamente li ele indo e voltando pra faculdade, na época que eu ainda ia pra faculdade, né, que é o Aliança de Casamento, da Jasmine Guillory. Também é um livro que eu sempre recomendo pra vocês aqui no canal. É uma comédia romântica, ele tem passagens bastante sensuais, então também fica o aviso aí, né, de leitura hot. E a gente tem aqui um livro que parte, né, de um relacionamento de conveniência. Um casal que fica preso num elevador de um hotel onde eles estão hospedados. Surge essa interação entre eles enquanto eles passam esse tempo ali dentro do elevador. E o cara que tá indo pro casamento da ex-namorada dele com o melhor amigo não quer chegar sozinho. Então ele convida essa desconhecida com quem ele se deu muito bem pra fingir ser namorada dele. E a gente sabe como a coisa funciona a partir daí, né? A grande questão também é que os dois vivem em cidades diferentes, que são longe uma da outra. Então, por mais que exista toda essa química entre eles, que eles se deem muito bem, ficam também os receios. Será que a relação consegue funcionar à distância? Mais do que isso, eles são um casal interracial. Ela é uma mulher negra, ela é gorda também. Ele é um cara branco, bem padrão. E a forma como a Jasmine Guillory coloca essas questões também é de uma forma muito natural, como ela pontua vários problemas
Enfim, eu amei. Ele é um livro leve, é um livro divertido, que ainda assim ele traz reflexões muito pertinentes e que eu gostei demais dos personagens. A protagonista é super empoderada, ela tem um trabalho maravilhoso e eu gostei demais de como tudo isso aparece na história. Uma leitura mais recente que eu fiz, que fica aqui a recomendação pra quem gosta mais de romance de época, é o Notas de Prisão e Liberdade, da Patrícia Azevedo. Vale dizer que ele tem esse ar de época, mas ele não se passa em nenhum período específico, né? É mais pra dar essa cara de romance de época mesmo. E ele tem toques aí que vão muito de contos de fada, pelo desenvolvimento da história, e os toques de fantasia que também surgem no enredo. Então a gente tem essa protagonista que ela é muito à frente do tempo dela, ela quer viver de música, ela não tá preocupada em se casar, e tudo isso é impensável, né, pra uma jovem da época dela. A mãe dela viaja com ela, tentando fazer, né, com que ela se case com o filho da amiga dessa mãe dela, e aí começa a despontar esse romance, mas ao mesmo tempo começam a acontecer algumas coisas meio estranhas que tem a ver com esse ar de fantasia. É um livro também que eu devorei em uma tarde, a escrita da Patrícia é muito dinâmica, a história prende bastante atenção, e é muito gostoso também ver como a Patrícia trabalha tudo e algumas das mensagens que ela vai colocar no livro. Pra quem gosta de suspense, né, um thriller que eu amei quando eu li no ano passado, ele tem vários clichês do gênero, mas assim, ele entregou justamente tudo aquilo que eu queria na leitura naquele momento, é o Garota 11, da Amy Suter Clark. Ele é um livro que ele traz como protagonista uma apresentadora de um podcast de crimes e que ela é obcecada por um caso de um serial killer, que é o assassino da contagem regressiva, que ele atuou anos atrás, sumiu misteriosamente, parou de atacar e os crimes nunca foram solucionados. E quando ela começa a investigar através do podcast dela, outras mortes começam a surgir, surge aquele questionamento de será que é o podcast dela que tá instigando isso? É aquele mesmo assassino? É um imitador? O livro ele acaba assim dinâmico não só pela história cativar muito, prender nossa atenção, mas também porque ele tem narrativas diferentes. Ele traz a narrativa do podcast, de entrevistas, e isso deixa a leitura mais dinâmica, mais ágil também. Ele é um livro que ele vai questionar, né, de uma forma mais leve e tal, os limites éticos, né, dessas narrativas de true crime, de até onde se deve se falar ou não, enfim. É um livro que eu gostei bastante da resolução, da história e principalmente de como a leitura me envolveu. Mais um thriller policial que talvez vocês já estejam cansados de me ouvir falar sobre ele, mas é porque o panfleto mesmo, porque eu adorei a leitura, é O Jogo do Rato, do Denis Vinicius, que ele traz como protagonista um escritor com bloqueio criativo e que ele recebe por e-mail a ideia de escrever uma história policial e ele começa a escrever aquela história sem saber que aqueles crimes estão de fato acontecendo. A narrativa do Denis é de te prender demais, te envolver muito. O livro ele não é muito longo, então ele também acaba sendo mais rápido por causa disso, e aliado a essa agilidade narrativa que te instiga, que te faz querer saber o que está acontecendo, faz com que a gente possa ler o livro também aí em um dia devorar a leitura. E uma das coisas que eu mais gostei desse livro é que mesmo adivinhando quem era o assassino, ainda assim o livro conseguiu me surpreender, porque o Denis guarda também algumas outras reviravoltas além da questão da identidade do assassino. E aí, por fim, né, um livro que ele não é tanto uma leitura de entretenimento, né, que ele vai ter uma outra pegada diferente desses últimos que eu falei, é o Caderno de um Ausente, do João Zanello Carrascosa, que ele vai ter uma narrativa mais experimental, uma narrativa mais elaborada em alguns aspectos, né, com um ar mais poético, que ele tem uma carga sentimental maior, mas que também, né, por conta do próprio tamanho do livro, faz com que a gente possa ler o livro rapidamente. E também, como ele é um livro assim tão intenso, tão emocional, é aquele livro que eu não conseguia parar de ler e eu também li assim em pouquíssimas horas. A gente tem a história do João, que ele foi pai de novo, né, agora com seus 50 anos, e ele se preocupa com a perspectiva de futuro e no qual ele talvez não faça mais parte da vida da filha, porque ele já tem uma idade mais avançada. Até quando ele vai conseguir ver a filha dele crescer? Então, durante o primeiro ano de vida da filha dele, ele escreve um caderno, deixando as reflexões, as coisas que ele quer passar para a filha, para que ela possa ler aquilo futuramente. Tudo aquilo que ele escreve é sempre com essa perspectiva da iminência da ausência, né? E essa ideia do quanto tudo na vida é efêmero, de como as coisas são passageiras. Enfim, o olhar que ele tem pra tudo é extremamente sensível, se transformou num dos meus livros favoritos da vida. Também tenho recomendado bastante desde que eu li, eu li agora no final de dezembro, então vocês ainda vão me ouvir falar desse livro por mais um tempo. Espero que vocês tenham gostado das recomendações, que vocês tenham entendido
propósito do vídeo, porque, de novo, não é pra fazer ninguém ler aí avidamente, pra gerar aquela ansiedade de leitura e vamos ver quem lê mais em menos tempo. Não é essa a ideia, tá bom? Aproveitem sempre muito as leituras de vocês, leiam no ritmo de vocês e que, independentemente do tempo ou de quantas leituras vocês façam, que sejam sempre experiências positivas de leituras das quais a gente consegue tirar alguma coisa pra gente. Gostou desse vídeo? Deixa aqui a sua curtida, deixem também os comentários, que eu sempre gosto de saber as opiniões de vocês. Isso tudo também ajuda muito no engajamento, que é importantíssimo no meu trabalho. Muito obrigada por isso. Aproveita, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação se você ainda não tiver inscrito aqui no canal e me acompanha nas demais redes sociais, por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo e até o próximo vídeo.